Mestre Jesus possa nos acompanhar não só no dia de hoje, mas sempre, né? Hoje nos foi pedido para falar sobre a justiça da reencarnação. A gente, quando fala em justiça, a gente fica querendo entender o que vem a ser a justiça nesse mundo nosso de provas e expiações, onde a gente consegue ver muitas situações que nos causam um certo afastamento em função de não concordarmos com as coisas que acontecem muito à nossa volta. Mas quando a gente procura justiça, a gente vai ver que a justiça é uma coisa muito profunda, que o nosso Pai fez com que todos nós estivéssemos sujeitos a ela. Então não existe nada no universo que não esteja sobre a guante do Criador e seguindo a sua lei de justiça. Então, quando nós vemos alguma coisa acontecer à nossa volta que nos causa desconforto, que nos causa até certo asco, a gente precisa pensar nessa lei de justiça que existe em todo o universo e que o Pai não livra ninguém, para que a gente veja quais são os caminhos, quais são os procedimentos que nós devemos tomar com relação aos fatos que acontecem à nossa volta. Porque muitos de nós, em função das vidas sucessivas que temos, em função de situações diversas que passamos em nossas existências, nós acabamos criando um arcabouço na nossa vida que nos leva a determinados procedimentos, desviando a nossa atenção da justiça que é colocada dentro de cada um de nós quando nós somos criados. Então, quando Deus nos criou, Ele nos deu a cada um esse senso de justiça que fica em nosso interior, ao qual nós precisamos recorrer todas as vezes que algo acontece e que nós não temos entendimento daquilo que está acontecendo. Em função de nós termos sido criados, de nós termos vivido em situações diversas, muitas das vezes as situações em que tivemos a nossa existência pautada fazem com que tenhamos sido colocados em situações muito difíceis, levando com que os nossos pensamentos e as nossas atitudes tivessem determinados procedimentos. Por isso que entre nós, quando nós nos reunimos, um grupo relativamente grande, vamos falar assim, nós vemos que cada um tem uma maneira de observar o mesmo fato. Nós não conseguimos fazer com que todos nós pensemos do mesmo jeito, porque nós somos seres diferentes. Diferentes não na criação, porque fomos criados todos simples e ignorantes por nosso Pai Criador, mas diferentes no desenvolver de cada um de nós, no desenvolver de nossas existências, porque nós estivemos em situações diversas, e por estarmos em situações diversas, nós nos habituamos a agir de maneira diferente, a pensar de maneira diferente, a observar de maneira diferente. Então, uma pessoa, um ser que tenha no dia de hoje a sua vida colocada em um ambiente, e nesse ambiente, se ele só vê à sua volta as atitudes daqueles que o influenciam, voltadas para o crime, para as desavenças, para a confusão, essa criatura ela vai ter no bojo do seu conhecimento, no seu sentimento, aquele
aquele movimento que o arrasta para o crime, para a desavença, para a subversão, para as atitudes que nos levam para o sofrimento e para a dor. Então ela vai ter que ter muita ajuda, vai ter que ter muita compreensão para conseguir sair dessa postura. A gente vê hoje em dia muitos de nossos irmãos, né, na humanidade, cometendo crimes, né, viciados em drogas, fazendo tráfego. Aí a gente fala, poxa vida, tem que eliminar todos eles porque eles estão prejudicando a humanidade de maneira geral. Mas vamos observar onde aqueles seres que hoje são chefes de tráfico, são envolvidos pela criminalidade, onde eles tiveram a infância deles. O que aconteceu na vida deles até aquele momento? Muitos foram criados em guetos em que eles não conseguiram receber amor, receber carinho, receber orientação. A percepção deles é de que eles precisam viver daquele jeito, porque aquilo ali é o único modo de vida que eles conheceram hoje. Fica difícil agir de maneira diferente. Então a gente vê que esse ser, que normalmente perde a vida cedo, porque quando a gente envereda pela criminalidade, a lei é do mais forte, e aquele que pode e que tem condição, ele procura estar à frente de tudo e elimina todos aqueles que possam trazer para ele algum tipo de inconveniência. Então esse ser, ele acaba perdendo a vida física de uma maneira brutal e cedo. Vai para a espiritualidade. O que ele está levando daqui de conhecimento? O que ele está levando daqui de estrutura? Ele está levando aquilo que ele aprendeu naquele gueto, daquele estava no meio da criminalidade, no meio da viciação. Então, não foi dado para ele, naquele momento, uma oportunidade de viver uma vida diferente. Aquilo ficou na sua bagagem espiritual. Foi uma soma em sua bagagem espiritual. Numa outra encarnação, quando ele estiver entre nós, e passar por uma situação qualquer parecida com aquela, ele vai ter reações que estão dentro dele. Independente da vontade, dos ensinos que ele está tendo, ele tem reações diferentes, que serão diferentes daqueles que foram criados num ambiente em que existia harmonia, em que os pais procuravam agir de maneira dentro de uma correção, passando informações que fossem voltadas para o bem, para o amor. Aquele ser, ele tem uma outra bagagem que ele recebeu. Então a gente vê que entre nós temos bagagens diferentes, porque cada um de nós esteve na nossa existência passando por situações diferenciadas, fazendo com que o sentido de justiça que existe dentro de cada um de nós seja diferente também. O sentido que a gente tem, que a gente observa nos fatos que acontecem à nossa volta, cada um de nós vai julgar do jeito que a sua bagagem de vida traz para ele. Por isso que nós, ao tomarmos uma decisão, às vezes contrariamos quem está do nosso lado, porque o sujeito fala assim, puxa vida, como é que você pode ter feito isso? Olha só, olha o que você está achando que está correto. Mas a pessoa acha que aquilo está correto realmente, porque a bagagem de vida, a análise de existência que ela tem é aquela. Então ela não consegue agir diferente. Precisa de algum tempo, precisa de muita, vamos dizer assim, informação e vivência para mudar aquilo que ela está sentindo. Porque está dentro dela. Nós somos seres complexos. Nós temos o nosso eu, que é dessa existência atual, desde que nós nascemos até a gente desencarnar. Nós temos o eu, que a gente chama
daquele ser egóico. É o ego que fala mais alto, porque a nossa existência atual nos trouxe uma série de informações, uma bagagem dessa vida que moldou a nossa máscara. Então, o egoísmo que a gente diz é a postura que a gente tem perante a vida atual em função dessa existência que a gente tem, em função daquilo que a gente apresenta à sociedade, porque nós nos apresentamos à sociedade com a cara que a sociedade nos aceita. Então, nós não somos aquilo que estamos apresentando, mas estamos apresentando aquilo que nós precisamos apresentar para estar no meio da sociedade. Então, nós somos seres que trazemos uma bagagem há algum tempo, temos as nossas posturas da vida atual, mas somos influenciados por tudo aquilo que nós já fizemos, por tudo aquilo que nós aprendemos. Então, embora a gente esteja no meio da sociedade, com a aparência que a gente dá para poder viver na sociedade, porque se a gente vai para uma praia, a gente vai estar na praia de terno e gravata e chapéu? Ninguém vai para a praia assim, né? Fica ridículo. Por quê? Porque a sociedade não aceita isso. O meio social da beira da praia pede que a gente esteja com roupas leves. É short, é bermuda, é biquíni, é sunga de praia. É a roupa que a praia pede. Diga. Então a justiça são os nossos atos? Não, a justiça não são os nossos atos. Porque nós interpretamos a justiça de acordo com a bagagem que a gente tem. Mas a justiça não é isso. A justiça, ela é muito, vamos dizer assim, ela é muito rígida em matéria de, vamos dizer assim, de informação para a gente, mas ela dá a todos nós uma certa maleabilidade, porque quando nós olhamos a própria justiça brasileira, nós vamos ver que a pessoa que comete um crime, um criminoso, ele vai ser condenado pela justiça e vai para a cadeia. Chegando lá, de acordo com o procedimento dele, se ele tiver bom procedimento na cadeia, se ele for uma pessoa que trabalhe, se ele estiver trabalhando, então o procedimento dele vai abreviar a pena e o trabalho dele vai antecipar sua saída da cadeia. Então a gente vê que a própria justiça do homem, ela faz com que nós, quando cometemos algum engano e somos penalizados por esse engano, em função dos nossos procedimentos, nós teremos amenizada a nossa pena. Nós somos homens e fazemos isso. Agora vamos imaginar o nosso Pai Criador. A justiça, ela atinge a todos nós, independente de nós estarmos fazendo as coisas escondidas. Porque Deus percebe a queda de uma folha de uma árvore. Então Ele tem conhecimento de tudo. Nós não conseguimos enganar a justiça divina. Tudo que nós fizermos, nós teremos que, de alguma maneira, corrigir. Então, a justiça ela é rígida com relação a isso. Agora, a resposta dessa correção vai depender de nós, dos nossos procedimentos. Se nós tivermos um bom comportamento, se nós trabalharmos em função que cabe a cada um de nós o trabalho, a nossa pena é amenizada. Entendeu? Mas a rigidez existe. Nós não fugimos dela. Não existe como fugir da lei. Não existe como a gente fugir daquilo que o Pai Criador trouxe para cada um de nós. Porque Ele é justo. Deus é infinitamente justo e misericordioso. Então a misericórdia divina atinge todos nós. Por isso que os nossos procedimentos ditam da nossa vida. Cada um de nós tem e está. Tem aquilo que precisa ter. E está aonde precisa estar para poder continuar a sua caminhada evolutiva. Então, quando nós passamos em situações diversas, diferentes, é porque nós tomamos decisões em função do nosso arbítrio, porque todos nós temos livre-arbítrio,
Esse livre-arbítrio é de acordo com a capacidade de cada um de nós. O nosso Pai é tão justo que até isso Ele nos dá. Nós não damos para uma criança de 2, 3 anos de idade uma faca e pedimos a ela para ir para a cozinha cortar legumes. Fazemos isso? Não. Por quê? Porque a criança de 2, 3 anos de idade não tem discernimento. Ela ainda não consegue entender o que ela vai fazer com aquela faca ali. Então, o que pode acontecer é ela se machucar e causar um dano muito grande à sua saúde e a de quem estiver em volta, né? E Deus faz isso conosco. Nós temos o livre-arbítrio, tomamos a decisão que quisermos, desde que tenhamos entendimento para aquilo. Se não tivermos entendimento, aquilo não nos é lícito, não nos chega para que façamos. Então, quando nós estamos em alguma situação, é porque nós criamos aquela situação em função da liberdade que tivemos, da decisão que nós tomamos. Porque a gente vai ler aqui uma coisa interessante, que nós vimos no Livro dos Espíritos, na pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Kardec fez a seguinte pergunta aos Espíritos. Quando na erraticidade é o local em que nós, quando deixamos o corpo físico, permanecemos recebendo a instrução que precisamos, que necessitamos, até um novo momento de encarnarmos. Então a gente fica fora do corpo físico, numa região que nos é necessário, né? A gente diz que é umbral, nosso lar, então uma série de locais, né? De acordo com a elevação de cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, a gente continua aprendendo, continua sendo instruído no momento que a gente está fora do corpo físico. Então, na erraticidade. Erraticidade é o momento que a gente está errante, quer dizer, entre uma encarnação e outra. Só estão na erraticidade os espíritos que necessitam reencarnar. Ok? Então, a erraticidade é um período que é necessário a todos nós para voltarmos à encarnação. Tá? Então, a pergunta é o seguinte: quando na erraticidade, quer dizer, quando estamos nesse período aguardando uma nova vida, né? Antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, o espírito, quando está aguardando uma nova encarnação, ele tem consciência e previsão do que vai acontecer com ele aqui, encarnado? Sim. Aí vocês vão cair de queixo. Olha a resposta que foi dada pelos espíritos para Kardec. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. Então, o próprio espírito escolhe o gênero de prova. Então, o gênero é diferente da provação que você passa. Você escolhe o gênero. Agora, o que você vai fazer depende do seu livre-arbítrio. Então, nós, antes de voltarmos para o corpo físico, aqui, onde estamos agora, nós escolhemos o gênero que deveríamos passar. Agora, o que estamos passando foi arbítrio nosso, foi escolha nossa. Tá? Porque há de passar. E nisso consiste seu livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio consiste em você escolher o gênero de prova. Agora, o que você vai passar aqui, você vai escolher, as circunstâncias que estão à sua volta vão te arrastar para um lado ou para o outro e você vai ter que fazer suas escolhas. O gênero do seu é o quê? Por exemplo, eu quero reencarnar com muito dinheiro, quero ser rico. Então, meu gênero foi a riqueza. Eu escolhi ser rico. Então, eu vou, se me for concedido, né, eu escolhi ser rico, então vou ser colocado num berço em que a riqueza me seja proporcionada. Mas aí tu não lembra que foi isso dito lá, né? Não. Fisicamente não, porque a nossa memória física é da existência atual. A nossa memória espiritual, não. Ela tem conhecimento.
E isso é que existe entre nós, dentro de cada um de nós, um conflito muito grande. Porque você toma determinadas decisões e não sabe por que tomou. Eu não fazia, eu não estava pensando nisso, eu não vi isso. Como é que eu fiz dessa maneira? Porque a gente tem a memória espiritual que está dentro de cada um de nós, no inconsciente. O nosso inconsciente tem a bagagem de todas as nossas vidas. Então, dentro dessa bagagem de todas as nossas vidas, tem os momentos de escolha que nós fizemos, que vão influenciar em nosso movimento, em nosso dia a dia. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros. Temos as mesmas coisas aqui na massa da terra e tomamos decisões diferentes, temos visões diferentes, posturas diferenciadas. Porque nós somos diferentes. Nós tivemos ascensões, caminhadas de maneira diferenciada. Não somos iguais. Não fomos criados diferentes. Todos nós fomos criados iguais no nosso início da caminhada evolutiva. O nosso corpo físico, todo o nosso corpo físico tem as mesmas características. Então, materialmente, nós somos iguais. O nosso sangue, nós desencarnamos do mesmo jeito, o nosso corpo deteriora do mesmo jeito, as doenças nos pegam do mesmo jeito. Então, fisicamente, nós somos iguais. Parecidos, né? Impressão digital, né? Impressão digital, cada um tem a sua, né? O espírito, cada um é de um jeito. Agora, fisicamente, nós somos idênticos, né? Vamos dizer assim. Não necessariamente você escolhe um gênero, você pode vir, é assim. Se você tiver, depende da sua bagagem de conhecimento, da sua evolução. É decisão sua, tá? Deus não impõe as tribulações da vida como castigo. Então Deus não castiga ninguém. O que isso quer dizer? O que acontece na nossa existência, as tribulações que a gente tem, são em funções de nossas atitudes. As nossas atitudes trazem para junto de nós as ocorrências que nossa vida tem. As consequências são em função de nossos pensamentos e de nossos atos. Porque quando nós pensamos, nós colocamos no universo uma massa de energia enorme, com aquele pensamento. A gente pode até não efetuar. Eu tenho raiva de fulano, eu quero que ele morra. Eu coloquei uma carga pesada naquela direção. Se o fulano estiver junto comigo na mesma faixa vibratória, eu vou atingi-lo de alguma maneira. Mas se ele estiver dentro de uma faixa vibratória diferenciada, a carga é minha. Fica toda comigo. Mesmo que ele seja atingido, eu não deixo de receber. Porque todas as vezes que eu emito alguma coisa, eu sou o primeiro a ser envolvido com aquele fato. Existe também aquelas reclamações compulsórias que o gênero, no caso da prova, vamos viver aqui, seria estipulado ainda nos espíritos, vamos dizer assim, superiores. Né? Os espíritos superiores sempre fazem a programação para a nossa existência. Porque nós ainda não, por sermos espíritos inferiores, eu estou dizendo por mim, tá? Se vocês não são, desculpe, mas eu ainda sou. Então nós, por sermos espíritos inferiores ainda, não temos condição de fazer uma programação limpa dentro da minha necessidade. Então eu quero, nessa encarnação, eu quero vir e corrigir isso. Eu peço. Agora, a programação para aquela correção eu não faço, porque eu não tenho condição. Só os engenheiros espirituais, né, que são trabalhadores do Cristo, é que conseguem fazer isso. Nós não. Nós escolhemos, né, nós pedimos. E eles, dentro do nosso pedido, dentro da nossa vontade, procuram nos atender. Então, procuram nos atender. E vendo se nós temos condição ou não de assumir aquilo que nós escolhemos. Mas nem todos têm essa satisfação de escolher, né? Existem aqueles que não querem encarnar de jeito nenhum, querem continuar fazendo a lenha deles, porque eles estão fora do corpo físico e estão fazendo uma série de coisas que não deveriam estar fazendo. Esses são compulsoriamente encarnados
e normalmente em situações muito difíceis. Muito difíceis as suas situações. Por quê? Porque eles precisam estar prisioneiros do corpo físico por não terem ainda discernimento necessário para saldar as suas dívidas. Então eles precisam primeiro se conscientizar, para depois ter condição de pagar. A gente, quando pega um empréstimo bancário, eu vou no banco, eu estou precisando comprar um carro. Eu vou no banco, pego lá 30 mil reais. O banco me emprestou 30 mil. Se eu não tiver condição de pagar esses 30 mil, eu vou ficar preso ao banco, vou ficar com a dívida no banco. Não é assim? Então, o que acontece comigo? Eu não tenho como saldar a dívida do banco. O banco vai e me executa. Eu vou ficar preso àquela dívida que eu fiz ao banco e não paguei. A vida da gente é assim. Se eu não tenho condição de pagar, eu fico preso à dívida. A hora que eu tiver condição, se eu arranjar um bom emprego, receber um bom salário, eu vou lá e, banco, está aqui o dinheiro. Aí eu peguei 30 mil, mas eu tenho que pagar 50, porque levou muito tempo, juro, correção monetária, uma série de coisas. Foram os prejuízos que eu causei ao banco. Eu tenho que saldar o prejuízo, porque foi eu quem causei esse prejuízo. E às vezes paga parcelado, né? Mas paga. A gente pode pagar parcelado, mas vai pagar aquilo que deve. Então nós normalmente pagamos nossas dívidas parceladamente. A gente não tem condição de pagar tudo que deve de uma vez. Então a gente vem numa encarnação para saldar uma coisa, vem noutra para saldar outra, e devagarinho a gente vai melhorando. Não acaba nunca. Acaba. Tanto acaba que Jesus é o governador espiritual da terra, é o Espírito perfeito. Ele começou simples e ignorante igual a nós, né? Mas atingiu a perfeição. Nós vemos espíritos de escola que tiveram na humanidade, que a gente percebe nitidamente a postura que eles têm, né? E vê que esses espíritos não têm mais dívidas aqui, eles estão aqui para ajudar a gente, que somos ainda endividados. Então eles estão aqui para nos prestar ajuda. E passaram por tudo isso que nós estamos passando, mas já tiveram o mérito de conseguir saldar aquilo que eles precisavam saldar como suas dívidas. Mas você que falou, né? Quem não nascer de novo não vê o reino do céu. Pois é, né? Quem não nascer de novo não vai ver o reino do céu. Foi Jesus quem disse isso pra gente, né? Uma hora você vai ver. Uma hora a gente vai ver. Encarnando até. Então, a justiça da reencarnação. A gente vai ver aqui, eu estive olhando no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, de Leon Denis. Ele fala no capítulo 13, das vidas sucessivas, a reencarnação, suas leis. Então ele fala da vida sucessiva, da reencarnação e suas leis. Leon Denis, né, que foi um grande, né, vamos dizer assim, um grande conhecedor da vida espiritual, trabalhou e nos trouxe muita informação. Se vocês tiverem a oportunidade de lerem as obras de Leon Denis, vocês vão ficar maravilhados pela profundidade de visão espiritual que Leon Denis trouxe para nós, né? Então, nesse livro, ele fala o seguinte: a alma, depois de residir temporariamente no espaço, quer dizer, a alma, depois de residir temporariamente no espaço, quer dizer, durante o período da erraticidade, né, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má do seu passado. Então, quando a gente renasce, a gente traz a herança das coisas que foram boas ou das coisas que foram ruins. O que a gente fez é nosso. Ninguém é responsável pela vida de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Nós podemos influenciar o outro, né? Porque nós estamos vivendo em uma coletividade, então a gente influencia e é influenciado. Mas a responsabilidade dos atos é sempre nossa, não é do outro. Ah, eu fiz isso porque fulano me pediu. Mas você podia ter dito não. Ah, mas eu não podia. Podia. Todo mundo pode dizer não. Eu fiz porque eu achei que devia atender o pedido. A responsabilidade dele existe, porque ele me pediu uma coisa que não devia. Mas a minha
é porque eu fiz. Então, eu tenho a responsabilidade de ter feito o ato. E o outro tem de ter me influenciado. O erro é igual. O erro depende. O erro, ele errou porque ele me pediu. Eu errei porque eu fiz. Certo? Eu peço, bate com a cabeça na parede, você vai bater? Não. Não. Por quê? Porque você tem consciência de que vai te fazer mal. Né? Mas muitos de nós têm consciência que vai fazer mal e faz assim mesmo. Age dessa maneira. Aí o meu pedido, né? O meu pedido tem seu peso, eu vou responder por ele. Mas você que fez, vai responder pela sua atitude. É como vício, né? É como Se vício. você não saber se vai te faz mal desse forma, a responsabilidade é sua. É minha. Se eu me drogo, eu sei que a droga me faz mal, mas eu quero, eu me drogo. A responsabilidade é quem? É do traficante que está me vendendo a droga? É minha, que eu estou me drogando. O traficante tem a responsabilidade dele porque ele está facilitando que muitos entrem por esse caminho. Então, ele vai ser responsabilizado. E o vício é um suicídio, né? O vício é um suicídio. Existe o suicídio direto e existe o suicídio indireto. Suicídio direto é aquele que eu pego uma arma, dou um tiro na cabeça, quero morrer, pum. Subo no viaduto, me atiro no viaduto, perdi a vida. Então, suicídio direto. Agora, eu fumo, eu bebo, eu me drogo, é suicídio também. Eu estou me suicidando. Isso foi um suicida. Pois é. Considerado. Pois é. Se eu bebo, aí eu bebo socialmente. Tudo bem que eu beba socialmente, mas eu estou me suicidando. Eu estou diminuindo meu tempo de vida. Não é porque a sociedade acolhe que nós estamos certos. Por exemplo, está no Congresso lá a busca da aprovação da lei do aborto. O Congresso Nacional, que rege todas as nossas leis aqui no Brasil, está em função de colocações nossas, que somos nós que solicitamos as coisas que acontecem dentro do nosso Congresso, por solicitação nossa, existe uma lei de aprovação para ser passado a naturalidade do aborto aqui no Brasil. Aí, cabe a consciência de cada um. Né? Cabe a consciência de cada um. Eu não posso chegar lá e falar, vocês não podem votar essa lei. Isso é crime. Porque eu penso assim. Aí você vai lá para uma deputada que vocês sabem que está querendo ser eleita aqui no Rio de Janeiro, que diz que ela é a favor da lei do aborto. Né? Eu não vou nem dizer o nome porque eu não estou fazendo propaganda política, mas vocês sabem quem é. Então, é frontalmente a favor da lei do aborto. Eu sou frontalmente contra. A minha maneira de pensar e de ver é essa. Eu não posso incutir a vocês terem a mesma maneira que eu enxergo. Mas eu posso passar para vocês a minha indignação de ver uma lei dessa no nosso Congresso. E os nossos políticos estarem com a tendência de fazer isso ser aprovado. Então, são escolhas que a gente faz. E o Brasil vai pagar um preço caro por isso. Muito caro. Tudo que a gente faz tem um preço. E esse preço vai ser muito caro para o povo brasileiro. Continuando aqui. A lei renasce, olha só, a alma depois de residir temporariamente no espaço, renasce na condição humana, trazendo consigo a herança boa ou má. Renasce criancinha, reaparece na cena terrestre para representar um novo ato do drama da sua vida. Então a gente renasce aqui, criancinha, para representar um novo ato do drama da vida de cada um de nós. Então nós temos uma vida, a nossa vida, ela não acaba. Desde que nós fomos criados por Deus, a vida continua. Os corpos é que são substituídos, mas a vida não, a vida é uma só. Nós só temos uma vida, desde que fomos criados por Deus.
Agora, os corpos nossos são sucessivos, dentro da necessidade de cada um. Então, a gente nasce criancinha, né? E vem representar um novo ato do drama da nossa vida. Pagar as dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que lhe hão de facilitar a ascensão e acelerar a marcha para frente. Então a gente está aqui para progredir, para caminhar para frente. Nós estamos tendo uma nova oportunidade para poder vivenciar essa nova oportunidade, essa nova etapa de nossa existência, porque a vida é uma só, e isso é uma nova etapa. Nós estamos aqui com a oportunidade de vivenciar essa nova etapa e mudar as coisas à nossa volta, mudar a nossa vida, fazer com que a ascensão aconteça na nossa caminhada evolutiva. E continua aqui. A lei dos renascimentos explica e completa o princípio da imortalidade. Então a lei do renascimento, ela explica e completa o princípio da imortalidade. Nós somos imortais. O espírito é imortal, ele não morre. Então não adianta querer cometer suicídio que a gente não morre. Destrói o corpo, mas continua vivo. E vai passar por tudo aquilo que criou. Olha que sofrimento maior. A evolução do ser indica um plano e um fim. Toda evolução nossa tem um plano e tem um final, uma finalização. Esse fim, que é a perfeição, olha só, a finalidade nossa é atingir a perfeição. Então nós seremos, todos que estamos aqui, seremos perfeitos. Por isso que Jesus disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Ele quer dizer o seguinte: todos nós seremos seres perfeitos. Vai depender de nós o tempo que a gente vai levar para atingir isso. O senhor já quer dizer que o suicida, ele tirou a vida antes do tempo, para ficar vagando, não chegou a hora dele? Não, não chegou a hora dele. Porque foi opção dele. Foi livre-arbítrio. Ele, por não ter conseguido entender a finalidade da vida, tirou a vida física. Então ele não vai ficar vagando. Ele vai passar por uma correção daquilo que ele fez. Se eu chego e dou um chute na parede, o que vai acontecer comigo? Se eu venho aqui, chego ali, dou um chute com toda a força na parede. Vai quebrar o pé. Vou quebrar o pé, fatalmente eu vou quebrar o pé, vou me machucar. Aí eu vou ficar sentindo o quê? Dor. Aí ele volta para cumprir aquele tempo que ele dá. Ele vai cumprir aquele tempo e ele vai passar pela dor do que ele criou. Aí é o tal chamado umbral. Aí é o sofrimento que a gente diz que passa pelo umbral para sofrer. Tá, e quanto ao vício? Ao vício, Quanto ao vício? você está abreviando sua vida, está sendo suicida. Tá, tudo bem. Vai passar por a correção. Vício é aquilo que é tudo que é demais. Vício é tudo aquilo que é prejudicial ao ser. A gente chama de vício tudo aquilo que é prejudicial. Comer muito é prejudicial. Beber é prejudicial. Falar mal dos outros é prejudicial. Ser fofoqueiro é prejudicial. Fofoca é um vício terrível. Né? Falar mal dos outros, tomar conta da vida dos outros, ser um mal. Tudo isso são vícios. E por quê? Trazem prejuízo. A gente precisa se dedicar às coisas que elevam a gente, que fazem o bem, que trazem o bem para todos. Quando a gente faz algo que prejudica alguém, nós seremos penalizados por aquilo. Deus não castiga, Ele te dá aquilo que você faz. Não é? Eu cheguei e dei um chute na parede. Deus está me castigando? Não. Não. A minha dor vai ser em função do que eu fiz. Eu vou passar por um momento de desespero, de dor. Vou ter que procurar um médico, vai me dar um trabalhão danado, ter que tomar remédio, sei lá o que vai acontecer. Mas quem foi que fez isso? Foi Deus ou fui eu? Fui eu. Aí ele deixa que a dor aconteça para que eu veja que aquilo não é para eu fazer. Então, quando a gente faz as coisas de maneira equivocada, a justiça divina nos mostra que nós erramos. É a justiça de Deus. Eu fiz mal a alguém. Aquele mal que eu fiz a alguém, ele vai aparecer para mim de alguma maneira. Porque eu fiz o mal. Fui eu quem fez. Aí Deus está me castigando? Não, Ele está dizendo para você o seguinte: você fez, agora vai e corrige. Corrige. É sua função corrigir aquilo que você faz errado. Isso não existe quando a pessoa diz assim, por que comigo? Eu sou tão boa.
Não existe isso. Isso, por que isso aconteceu comigo se eu sou tão bonzinho? Vá procurar o fundo daquilo ali. Desde que você entenda que você é um espírito. E que está nessa vida por necessidade de aprender e de caminhar. Quando a gente olha para a nossa vida como espírito que somos, a gente começa entendendo muitas coisas que nos acontecem. E aceitar. E aceitar, porque aquilo que eu posso mudar, eu mudo. Aquilo que eu não posso, eu preciso trabalhar em mim essa mudança. Então nós não somos castigados. Deus não castiga ninguém e nós não pagamos pelo crime de ninguém. Ah, fulano está preso e não cometeu crime nenhum, foi julgado por engano, ficou 20 anos na cadeia. Aí, cara, realmente nessa vida, nessa encarnação, ele não cometeu crime nenhum. Mas quantos criminosos a gente observa à nossa volta, fazendo uma série de falcatrua, uma série de coisa errada, e não acontece nada com eles? Não acontece nada agora. Mas a lei divina corrige a todos nós. Então, numa outra existência, ele vai voltar e vai passar por tudo aquilo que ele fez. Aí que é a justiça. Aí a justiça está sendo feita. Aí fala assim, fulano foi injustiçado, ficou 20 anos na cadeia e o crime não foi ele que cometeu. Esse não foi. Mas por que ele ficou 20 anos ali? Vamos buscar na vida dele passada o que ele fez. Então não adianta a gente fazer hoje e fugir. A gente faz hoje e foge com quem está do nosso lado, mas não foge da justiça divina. Então, Quando não acontece o caso, o próprio povo seu cárcere dele também, né? isso acontece também. Por que muitas crianças já nascem com problema? É porque Deus é injusto? Meu filho nasceu perfeito e o seu nasceu com defeito? Porque Deus não gosta de você? E gosta de mim? Seria injustiça. Se fosse assim, seria injustiça divina. Então, quando nossos filhos nascem com problemas, é porque eles, de alguma maneira, criaram aquele problema. Porque nós somos espíritos imortais. A gente está há milênios encarnando. Vem a vida, vai para outra. Vem de uma, passa para outra. E vai assim. Então, nós estamos aqui corrigindo as coisas que a gente fez de alguma maneira. Existe uma história, Humberto de Campos conta a história de um advogado que ele chamava, que era chamado de um grande cabeça. Vocês já ouviram essa história? Não. Diga. Mas no caso aí, tem filho com problema que está pagando e a mãe também. Não, todos nós estamos num ambiente, o que acontece no ambiente é responsabilidade nossa. Se nós temos um filho e o filho está naquela situação, de alguma maneira nós somos responsáveis por aquilo que está acontecendo. Ou somos espíritos que estamos aqui para prestar socorro, é uma opção nossa, a gente veio para ajudar, nós fizemos essa opção, então a gente está ali para ajudar aquele ser. Aí é a opção do espírito, isso daí é uma postura elevada do espírito que faz isso. Tá? Mas a maioria de nós vem porque está precisando passar por aquilo, porque é atitude de dívidas nossas, tá ok? Então o Humberto de Campos conta a história de um advogado que era fabuloso. O advogado ele não perdia nenhuma causa. Se você quisesse ganhar, era só entregar na mão daquele advogado o seu problema que ele resolvia. Então ele era chamado de um grande cabeça. Por quê? Porque ele tinha uma cabeça fabulosa. As nossas leis, elas foram feitas para nos beneficiar. Mas existem no meio, nos entremeios das leis, posturazinhas, senões, que as pessoas estudam para se beneficiar daquilo. Então, a lei vem para beneficiar todo mundo, mas tem pessoas que pegam aqueles senões da lei, aquelas vírgulas, para poder aproveitar os buracos que a lei dá chance e utilizar aquilo em benefício próprio, independente de quem está certo ou de quem está errado. Então esse advogado ele era tão inteligente, tinha tanto conhecimento legal, que ele não perdia uma causa, ele nunca perdeu uma causa. Então não interessava o que o paciente, aquele que viesse
solicitar o seu serviço, tivesse feito. Ele, de alguma maneira, ia isentar e ia culpar o outro. Fez isso a vida inteira. Chegou o momento chega para todos nós, porque a desencarnação é um fato. A gente querendo ou não, todos nós aqui vamos desencarnar, né? Porque faz parte da lei divina. Ele desencarnou, foi para o mundo espiritual e foi dado a ele o direito de reencarnar. E ele reencarnou fazendo jus ao nome que ele recebeu quando era advogado, grande cabeça. Uma criança pequenininha com um cabeção desse tamanho, cheio de problema, para não fazer mais mal a ninguém e ver o que ele tinha feito. Passar pela situação que ele tinha criado para muita gente, porque liberou muitos criminosos e condenou muitos inocentes. Então ele veio numa situação que ele não ia poder mais fazer aquilo com ninguém. Uma criança com a cabeça enorme, né? Cheia de água, cheia de problema e sem ter condição de ficar em cima do corpo, tendo que viver deitado numa cama a vida inteira. Aí a gente olha assim, isso é justiça divina. Porque ele era o grande cabeça, então ele voltou com a grande cabeça, sem poder fazer mais mal a ninguém, para corrigir as atitudes que ele teve durante a vida. Ele tinha tudo na mão para ser um excelente advogado. Ele tinha o conhecimento, tinha habilidade, mas prejudicou muita gente, fez muito mal, condenou muitos inocentes. E agora ele veio numa situação que ele não podia condenar mais a ninguém. É um castigo. Não é castigo, é merecimento, é causa e efeito. Ele gerou para ele uma coisa que ele mesmo tem que passar por ela, né? Ele gerou para ele mesmo. Ele arranjou um nome e se vangloriou com aquilo. Então, já que você é uma grande cabeça, você vai ter uma grande cabeça. Reencarnou com uma grande cabeça. Aí, a gente viu aqui também, na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, a seguinte colocação. Kardec fez essa pergunta aos espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque a gente está estudando qual o objetivo da encarnação. A gente está falando de quê? Da justiça da encarnação. Qual o objetivo da encarnação? Hein? Se evoluir. Aí olha o que os espíritos responderam para Kardec. Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Então nós vamos chegar à perfeição ou assumindo uma missão que a gente pediu lá no mundo espiritual. A minha missão vai ser cuidar dessa criança acéfala. Ela está com problema na encéfala e eu vou ter que cuidar dela até o final dos dias dela. Eu pedi isso. Aí eu venho, tenho um filho que é anencéfalo. Eu vou ter que cuidar dele, o cérebro dele não funciona. E eu vou ter que cuidar dele a vida toda, mas eu pedi. Foi uma missão para mim. E pode ser expiação. Eu ajudei aquele ser ali a fazer um monte de coisa errada, porque ele era médico, praticou um monte de aborto. Agora ele veio com um problema mental, que ele não pode usar a mente para fazer mais mal a ninguém. E como eu estava junto, instigando a fazer aquilo, eu venho primeiro e vou recebê-lo como filho. Vou ter que cuidar dele. Então nós dois estamos ligados numa expiação. Porque nós criamos o problema. E agora precisamos corrigir o problema criado. Então a gente reencarna para chegar à perfeição. Mas nós podemos encarnar como expiação ou como prova, né? Como missão. Prova, expiação ou missão. Depende de nós. Depende de cada um de nós. E na pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que diz, Jesus disse, né, que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? O número 25 é uma pergunta.
Número 25, a pergunta. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Não. Isso daí está no livro, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no número 25 do capítulo 4. É só vocês pegarem o Evangelho que está lá direitinho. É um castigo a encarnação? E somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? Olha o que os espíritos responderam. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus confia. Então Deus confia a cada um de nós que está aqui encarnado os nossos desígnios a cumprir. Nós estamos aqui para cumprir. Nós não estamos aqui por castigo. Nós não estamos aqui porque somos culpados. Nós estamos aqui porque precisamos progredir, precisamos crescer. O que a gente fez e não era para ter sido feito, vai precisar ser corrigido, não tem jeito. Não tem para onde a gente fugir. Nós estamos aqui para crescer, para progredir, e o que a gente fez de errado tem que ser corrigido. A gente vai fazer uma prova, nós estamos numa escola. Chega no final do ano, o professor vai e dá um teste para a gente, dá uma prova. A gente vai nessa prova, faz tudo certinho. Passou de ano. Foi aprovado. Não estudou, não prestou atenção durante o ano letivo. Chegou na prova do final do ano, fez tudo errado. Vai ter que, vai ser reprovado, vai ter que fazer de novo todo aquele processo. É assim que nós estamos aqui. Se a gente fizer o nosso trabalho direitinho, a gente vai passar de ano, vai vir numa nova encarnação com outro objetivo, com outra finalidade. Se nós não passarmos, não fizermos o nosso papel que precisamos fazer, ao qual nós fomos designados, nós vamos voltar e fazer tudo de novo. E cabe a nós essa escolha. Então é Deus que está nos castigando ou somos nós que estamos escolhendo de maneira equivocada as nossas atitudes, as nossas ações? Então que a gente possa observar isso à nossa volta. Buscar em nós as nossas necessidades. Ver que cada um de nós tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir. Porque se todos nós tivéssemos a mesma maneira de pensar e de agir, não estaria lá no nosso Congresso essa lei de aprovação do aborto, porque eu não quero. Não é? Como eu não quero, eu tenho essa visão, todo mundo deveria ter a mesma visão e ninguém ia querer. Pronto, a lei não ia ser nem vamos dizer assim, colocada lá, porque ninguém ia fazer uma lei dessa. Mas não é bem assim. A minha visão é minha, a minha postura é minha, e a dos congressistas lá é deles, não é minha. E do povo brasileiro é de acordo com a vontade de cada um, com o pensamento de cada um. Com a consciência de cada um. Infelizmente, nós vamos pagar um preço muito alto por isso, porque não existe crime sem correção. E quem vai pagar é a nação brasileira. Bem, a pergunta do Livro dos Espíritos, 171, ela é a seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? Essa pergunta foi feita por Kardec aos espíritos, né? Em que se funda o dogma da reencarnação? Dogma, a gente fala em dogma e a doutrina espírita não tem dogma. A gente tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de colocação. Porque o que é dogma? Dogma é uma sequência de informações, é um princípio que a gente segue. A doutrina espírita tem dogma sim, ela tem princípio que a gente segue. E a reencarnação é um princípio que a doutrina espírita abraçou para trabalhar. A gente não está se referindo ao dogma que a gente ao longo dos anos escutou nas igrejas, que é aquele criado em que nós não podemos contestar o que está sendo dito nele. Então, dogma, vamos dizer assim,
entre aspas, esse que a gente diz que a doutrina espírita não tem, são aquelas determinações em que você não pode questionar, você não pode procurar, você não tem que saber porque é pecado, né? A Trindade Universal dentro da Igreja Católica, você não pode questionar, é um dogma da Igreja Católica. Se você questionar, você é pecador, você está pecando contra Deus. Então, isso é dogma que a gente vem ao longo do tempo observando e discordando. A doutrina espírita não tem isso realmente, porque é uma doutrina que nos traz a liberdade de pensamento para que a gente possa, através do racional, através da razão, fazer os questionamentos necessários e buscar a resposta das nossas dúvidas. Então, a doutrina espírita, sobre esse aspecto, não tem dogma. Agora, a reencarnação é um princípio doutrinário que a gente segue, e isso é chamado de dogma realmente, ok? Então, só fiz essa explanação rapidinha. Se vocês quiserem mais informação sobre isso, existem livros que falam. Em que se funda o dogma da reencarnação? Aí a resposta: na justiça de Deus e na revelação. Então, a justiça de Deus e na revelação. Quem foi que fez a revelação para a gente? O Espírito de Verdade, né? Que trouxe a revelação para a gente. Os espíritos no mundo espiritual que se relacionam conosco, nos trazendo as revelações, né? Pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então a reencarnação é a porta que o nosso Pai deixa para todos nós trabalharmos o nosso arrependimento daquilo que nós, de alguma maneira, fizemos e não deveríamos ter feito. Então é uma porta aberta. Sem a reencarnação, a gente ia para o inferno realmente, porque fez um troço errado, desencarnou, vai fazer o quê? Está errado, é culpado, vai pagar eternamente a sua culpa, porque a vida eterna num local que te deixa prisioneiro não dá condição de você se redimir. Nem a justiça do homem faz isso com a gente. Porque quando a gente comete algum crime, como a gente falou ainda há pouco, quando a gente comete algum crime, existe dentro da pena as recompensas do bom comportamento, do trabalho que você executa, abreviando, antecipando o final da pena. E a gente, na vida, na punição eterna, você cometeu um crime, você não tem mais como sair dele, você vai para o inferno direto. Então isso daí não cabe para a gente. A doutrina espírita vem nos mostrar que o arrependimento e a nossa mudança de procedimento é uma maneira que o Pai tem de nos atender, de nos dar condição de modificar, de realmente alcançar o progresso. Que a gente possa ter conseguido passar alguma informação. Muita paz a todos. Que o nosso Mestre Jesus continue nos abençoando, nos trazendo tudo aquilo que nós precisamos para continuar a nossa caminhada evolutiva. Muita paz no coração.